Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado estejam em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos, reunidos mais uma vez, através desse nosso canal do YouTube, para juntos meditar na Palavra de Deus, vivenciando esse tempo pascal. Hoje, nessa terça-feira, dentro da oitava de Páscoa, somos então convidados a tomar para nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18, que vai nos narrar o seguinte: Maria Madalena tinha ficado perto do túmulo do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Ela enxergou dois anjos, vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isso, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou: Mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando a oitava de Páscoa. Tempo pascal, tempo de vida nova, tempo de podermos então compreender como a ressurreição de Cristo alcança a cada um de nós em toda a nossa existência. Porque muitas vezes achamos que ressurreição é algo para depois dessa vida. E não é assim. Ressurreição podemos experienciá-la no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história. Na medida em que nós nos abrimos à mudança, à conversão. E aí nós podemos então já olhar para a primeira leitura de hoje, extraído do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos mais uma vez Pedro que no dia de Pentecostes. E por que então que Lucas, o autor então do livro dos Atos dos Apóstolos, faz questão de deixar isso bem claro? Para que nós possamos compreender que Pedro, ele, assim como os outros discípulos, e no evangelho que nós acabamos de ouvir, como Maria Madalena e as outras mulheres, não compreenderam a ressurreição de imediato. Foi preciso então um processo gradativo em que então a catequese do mestre foi então ajudando eles a compreender, a poder se abrir e entender como se dá a ressurreição. Como então Jesus tinha ensinado e explicado através das Escrituras tudo aquilo que estava para lhe acontecer. Somente assim, e aí, é claro, com o auxílio do Espírito Santo, e é por isso que então, no dia de Pentecostes, que então Lucas coloca Pedro proclamando, anunciando a ressurreição, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, melhor dizendo, o querigma. E é esse então o contexto da pregação de Pedro. Para quem? Para todos da casa de Israel. E Pedro então vai chamar a atenção das pessoas narrando que Jesus então foi morto, e esse mesmo Jesus que foi morto é o Filho amado de Deus, e Deus, o Pai, o ressuscitou, não o deixou entregue então nas mãos da morte, mas o amor foi mais forte e vence a morte. E assim então, isso provoca nos ouvintes do anúncio do Evangelho um certo tipo de consciência, um exame de consciência na vida deles,
e eles vão se questionar: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro então vai dizer: olha, que vocês se convertam de suas atitudes e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro aponta o caminho ao qual todos aqueles que então se deixam alcançar pela palavra de Deus devem também percorrer esse mesmo itinerário, buscar primeiramente o arrependimento. E assim, então, busque o batismo, seja inserido, iniciado nessa fé, e ali então possa trilhar esse caminho a qual então o Senhor, Ele deixou para cada um de nós, um caminho a ser trilhado, que então exige de nós renúncia, requer de nós conversão. E é justamente essa mensagem que é acolhida, e ali então por volta de 3.000 pessoas são batizadas e passam a fazer parte da comunidade dos seguidores de Jesus. É interessante a gente perceber que o ser humano ele traz dentro de si esse desejo de Deus. Só que muitas vezes esse desejo precisa então ser ali trazido à consciência, precisa ser trabalhado, despertado na pessoa, para que ele possa perceber que é tudo aquilo que ele sempre sonhou e buscou para si. E com certeza essa era a alegria que então tomava conta de todos aqueles que acolheram a boa nova, a pregação dos apóstolos. E diante de tudo isso, o salmista de hoje, ele nos convida então a rezar: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. A bondade de Deus que transborda sobre a terra e principalmente sobre a nossa vida. Sobre todos aqueles de reto coração que abrem-se a essa ação transformadora. A graça de Deus então pode transbordar em nossas vidas para também alcançar a vida de tantos irmãos que ainda precisam fazer o seu encontro com Cristo ressuscitado. E por falar em encontro com Cristo ressuscitado, vamos olhar para o Evangelho de hoje. O Evangelho de São João de hoje nos narra Maria Madalena, que se encontra do lado de fora do túmulo, chorando. E é interessante como que Deus não nos deixa sem respostas diante das nossas angústias, diante das nossas aflições. E ali então, ela olha, lança o olhar para dentro do túmulo, ou seja, é preciso vencer as nossas limitações, nossos medos, é preciso ir adiante, é preciso enfrentá-los. E ela avista ali 2 anjos, um à cabeça, outro aos pés, da onde tinha sido depositado o Senhor morto. E ali, a voz do anjo vai lhe questionar: mulher, por que choras? E ela então mostra a razão a qual ela está ali angustiada. Porque tiraram o corpo do Senhor, ele não está ali. Maria Madalena é o sinal, o exemplo do discípulo que então quer estar junto do Senhor, mesmo que seja diante de um cadáver. Pelo menos tem aonde ela poder então ali ir e ali recordar dos bons momentos, viver, trazer na memória tudo aquilo então que puderam viver enquanto estivera Jesus com elas. Mas, para a surpresa de Maria Madalena, ela então visualiza agora um homem que também lhe questiona: mulher, por que choras? Ela então pensa ser o jardineiro, como o próprio João vai nos dizer, narrar para nós. E ali então, ela não enxerga Jesus, porque Jesus está num corpo glorioso. Ela pensa ser o jardineiro e questiona: olha, se foi você que tirou o corpo, me diz onde você colocou que eu vou buscar. Ou seja, é o exemplo do discípulo que faz a experiência do amor e quer resposta, e quer então ir adiante, por pior que seja a consequência daquilo que então estivera vivenciando. E ali então, quando Jesus a chama pelo nome, aí ela reconhece: Maria. E ela então responde em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre,
Que bonito! Quando nós então temos o nosso ouvido educado para poder então compreender a palavra de Deus. Quando nós temos então o ouvido que então entende e compreende e reconhece o chamado do Senhor. Essa é a postura do autêntico discípulo de Cristo, aquele que ouve a voz do Mestre, aquele que reconhece o bom pastor. E assim então, Jesus então, diga para ela, não me retenhas, porque diga aos meus irmãos, ou seja, Jesus lhe incumbe de uma missão, de poder então anunciar tudo aquilo que ela está vivenciando, aquilo que ela está presenciando. Diga aos meus irmãos que vão a Galileia, lá eles me verão. E assim, Jesus diz, não subi ainda para o meu Pai, o vosso Pai, não me retenhas. Ou seja, agora eu estou aqui. Não precisa então ali ficar grudada, pensando que eu vou sumir, eu vou fugir, eu estou com vocês. Eis-me aqui. E essa então é a resposta, meus queridos amados irmãos, para muitos de nós, que também choramos diante então das nossas incertezas, dúvidas, inconstâncias, falta de esperança. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós. Eis que estou aqui convosco. Isso então nos preenche, isso nos anima, isso nos faz então recobrar a esperança e poder então prosseguir adiante. É justamente esse o caminho que percorre Maria Madalena, feliz da vida porque viu o Senhor. Que nós possamos também, meus queridos amados irmãos, fazer essa mesma experiência de amor de Maria Madalena. Que esse amor possa conduzir-nos, levar a ir adiante e preencha todo o vazio da nossa existência, que porventura possa sim existir. E possamos ir adiante, porque é preciso anunciar esse Deus que está vivo e presente no meio de nós. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos sustente nessa nossa caminhada, para que possamos então ser verdadeiras e autênticas testemunhas do Cristo vivo e ressuscitado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Que alegria então poder contar com a sua presença amiga e fraterna, nos ajudando, divulgando esse vídeo, esse canal. E você que ainda não faz parte dessa nossa família, é fácil. Clique aqui embaixo em inscrever-se, venha também fazer parte conosco, ajude-nos a evangelizar através então desse nosso canal do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor recitado. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir, e espero por você.